Enoque viveu de maneira tão íntima com Deus que, em vez de experimentar a morte, foi levado diretamente aos céus. Conhecido como o homem que não morreu, ele se tornou um mistério sagrado, atravessando gerações como símbolo de fé e comunhão profunda com o Criador. Nos primórdios do mundo, a Terra ainda era jovem, pulsando sob os passos das primeiras gerações humanas, que caminhavam mais próximas de Deus do que qualquer outra que viria depois. Mas, aos poucos, a humanidade começou a se afastar. Dia após dia, o brilho da criação deu lugar à sombra da corrupção. Foi nesse cenário, um mundo entre a luz da origem e a escuridão que crescia, que nasceu Enoque, da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão. Em suas veias, corria o sangue de quem um dia havia pisado no Éden. Mas, diferente de muitos ao seu redor, Enoque parecia carregar mais do que a herança da queda. Havia nele uma centelha viva de busca por Deus. Desde jovem, seus olhos brilhavam com uma curiosidade incomum, como se enxergassem além do visível. Enquanto outros seguiam distraídos com os afazeres do mundo, Enoque parecia viver em outra realidade, uma onde o invisível era mais real que o palpável. Aos poucos, sua presença começou a se destacar. Havia algo em seu silêncio, em sua maneira de olhar o mundo, que despertava atenção. Ele não era superior nem distante, mas havia uma profundidade em sua alma que os outros não compreendiam. Para Enoque, o céu não era apenas o pano de fundo das estrelas, e a natureza não era apenas cenário. Tudo ao redor falava de Deus. Ele sentia o Criador no sussurrar das árvores, no brilho das constelações, no silêncio das madrugadas. Sua fé não era feita de palavras, era caminhada, escolha, entrega. E, enquanto o mundo mergulhava cada vez mais na decadência, Enoque seguia por um caminho oposto, guiado por um chamado sutil, porém irresistível. Algo puxava, o atraía para mais perto de uma realidade que poucos ousavam buscar. Era uma jornada solitária, mas ele nunca esteve sozinho. Certo dia, em meio à quietude, Enoque sentiu uma presença tão intensa que parecia vibrar no próprio ar. Não era uma voz audível, mas um sussurro na alma, claro como a luz. Era Deus. Um chamado direto, que mudaria tudo. Desde então, sua vida tomou outro rumo. Não havia mais espaço para o comum. Cada passo era parte de uma entrega profunda, uma busca constante por mais da presença divina. Sua fé não era estática, era viva, em movimento, sendo moldada pelo próprio Deus. Enquanto outros buscavam poder, prazer e reconhecimento, Enoque buscava apenas uma coisa: andar com Deus. E foi exatamente isso que ele fez. Dia após dia, sem alarde, sem necessidade de aplausos. Sua comunhão era tão intensa que o distanciava daquilo que era meramente terreno. Mesmo enfrentando desafios, sua convicção permanecia inabalável. Em cada dificuldade, a presença divina se fazia presente, renovando sua força. Enoque era como um farol na escuridão, silencioso, mas impossível de ignorar. Sua vida passou a ser um testemunho vivo. Ele não precisava pregar para inspirar. Sua própria existência era uma mensagem. Era possível viver de maneira íntegra em um mundo em ruínas. Com o tempo, sua ligação com Deus se intensificou tanto que parecia viver entre dois mundos. Para os outros, ele era um mistério, um homem entre o céu e a terra. Cada vez mais, Enoque parecia ouvir uma melodia divina que só ele reconhecia, uma frequência de paz, propósito e presença. Foi então que vieram as visões. Em suas caminhadas com Deus, Enoque passou a enxergar além do presente. Ele viu o futuro, um tempo de juízo, de correção divina, quando Deus interviria diretamente na história da humanidade. Essas revelações eram profundas, pesadas, mas necessárias. E Enoque sabia, precisava falar. Suas palavras, agora, carregavam autoridade. Ele alertava sobre o que estava por vir, chamando os homens ao arrependimento. Muitos o ignoraram, outros zombaram. Mas alguns ouviram, e foram tocados. Não pela eloquência, mas pela verdade que sua vida transmitia. Durante esse tempo, Enoque também foi pai. Quando Matusalém nasceu, ele compreendeu ainda mais a responsabilidade de seu chamado. Via no filho, e depois nos netos, a continuidade de uma linhagem escolhida. Havia algo especial em sua descendência, um fio que, mesmo diante do caos, se ligava ao plano divino. Enoque viveu para ver Noé crescer.
Havia em Noé um brilho familiar, uma semelhança espiritual que fazia Enoque reconhecer que Deus preparava algo grandioso, mesmo que ainda encoberto pelo tempo. Com os anos, a comunhão de Enoque com Deus se tornou tão profunda que já não parecia fazer parte deste mundo. Sua mente, seu espírito, estavam sintonizados com o eterno. Palavras já não eram necessárias. Um simples pensamento e Deus estava ali. E então, um dia, aconteceu o inexplicável. Sem aviso, sem despedida, Enoque desapareceu. Simplesmente não estava mais ali. Famílias procuraram, vizinhos chamaram seu nome, revistaram cada canto. Mas nada. Nenhum sinal. Alguns entenderam de imediato, Deus o havia tomado. Outros não sabiam o que pensar. Mas, no fundo, a ausência de Enoque parecia fazer sentido. Sua vida inteira foi uma preparação para aquele momento, o dia em que deixaria este mundo sem conhecer a morte. Enoque não apenas viveu, ele transcendeu. E deixou atrás de si uma história que ecoa até hoje como convite, desafio e inspiração. É possível andar com Deus e ser transformado por essa caminhada para sempre.